Eu tenho muito orgulho da minha mãe, não só porque todo mundo fala, nossa, você é a filha da doutora Eliane? Sou, mas ninguém sabe a responsabilidade que é no MP Goiás ser filha da minha mãe, porque acho que não tem uma alma que tenha um quê ou uma vírgula para falar da minha mãe. Bom dia, doutora Eliane Fávaro, bom dia, Ana Roberta, bom dia, Leandro Murata. Estamos aqui hoje reunidos na GMP para uma conversa, uma singela homenagem que a GMP preparou para as mães associadas. E destacamos especialmente as mães que têm filhos e filhas promotoras de justiça. Hoje nós recebemos com muito carinho a doutora Eliane Fávaro, com a sua filha, querida Ana Roberta, promotoras de justiça, doutora Eliane Fávaro, procuradora de justiça, que tem uma trajetória brilhante no Ministério Público, uma referência para todos e todas nós. Doutora Eliane Fávaro está aqui hoje como mãe da Ana Roberta, promotora de justiça, substituta no Ministério Público de Goiás e hoje em Vianópolis, não é isso, Ana Roberta? E Orizona. E doutora Eliane vem falar um pouco de como foi a sua trajetória como promotora de justiça, mulher e mãe. Mãe, especialmente, da Ana Roberta. Obrigada por ter nos prestigiado, doutora Eliane Fávaro, e eu queria que a senhora contasse um pouquinho da sua história para nós. Bom dia, Alice, bom dia, doutor Leandro, bom dia, minha filha. A minha história é até simples, porque eu iniciei em 1984 na promotoria de Jandaia. Cheguei parecendo não sei o quê, porque eu não sabia o que eu ia fazer direito. Eu conhecia o direito, mas eu não sabia como aplicá-lo ali. Mas foi rapidamente, trabalhava com um juiz que já foi promotor, que tinha sido promotor, e rapidamente eu peguei tudo. Fui muito feliz em Jandaia. Foi possível fazer muita coisa lá. Foi possível resolver questões que estavam paradas há muito tempo. Eu consegui. Logo eu casei. Aí fui acompanhar marido. Ele foi para Alvorada do Norte, eu fui para Formosa. Trabalhei pouco tempo em Formosa, sem juiz, foi bem complicado. E o marido da senhora juiz à época, Juiz isso? na época, lá em Alvorada do Norte. Aí, de Alvorada do Norte, a doutora Nilma um dia me liga e fala assim, olha, saiu posse por antiguidade. Eu era mais antiga. Aquele mundo de gente concorrendo, eu mais antiga fui para a posse. Aí sim, eu me senti a verdadeira promotora. Porque lá o povo precisa muito do Ministério Público. Eu não sei hoje, mas precisava muito do Ministério Público. Era questões de todos os tipos. Até questão de homem, que naquela época não se falava em feminicídio, nada. Homens que levavam mulheres para a fazenda dele, homens, né, homem, para a fazenda dele e não deixava sair. Nossa. Aí as mães iam atrás de mim, eu ia atrás da polícia. Traziam todas. Passava um tempo, eu não vou falar o nome, esse dito cujo, de novo, levava as mocinhas para lá. E um dia uma mãe chegou e falou assim, olha, ele vai libertá-la, mas ele não vai permitir que ela traga nenhuma roupa dela. Isso era muito, né, para eles, gente pobre. Vai, Eliane, lá na delegacia de novo, pedir para ir buscar as roupas e a menina. E busquei. Gostei muito de trabalhar em posse. Depois de posse, eu vim para Silvânia. Foi bom, trabalhei com uma juíza muito boa.
E aí o marido da senhora veio também, doutora? Ele veio para Vianópolis. Ah, então Foi vocês por isso que sempre eu venho, compatibilizando as carreiras. Trabalhei em Silvânia, gostei muito, foi ótimo. Nessa época também eu tinha que trabalhar em Leopoldo de Bulhões e Orizona, mas eu não tinha problema nenhum. Eu ia e voltava, os meninos estavam bem seguros lá com a tia do meu marido, e Vianópolis. E a babá, que até foi lá cumprimentar a Ana no fórum, uma pessoa maravilhosa. Depois, então, uma tia do marido da senhora ficava com os filhos em Vianópolis. Em Vianópolis. Aí eu fui... Vou só te ajudar, porque meu pai não dirigia. E quem fazia todo esse trânsito, Vianópolis, Silvânia, Vianópolis, Leopoldo, Vianópolis, Orizona, era a mamãe. Meu pai ficava lá em Vianópolis, fixo. Então, quem andava? Eu que andava, sempre andei. De Formosa a Posse eu que andava, de Vianópolis a Posse... Sempre à frente do tempo, hein, doutora? Mas era bom. Era um tempo mais tranquilo, não tinha tanta coisa que tem hoje, tanta maldade, tanto perigo, né? Hoje piorou muito. Eu fico preocupada com ela lá. Eu imagino. Mas aí, de Vianópolis, eu vim para Goiânia por antiguidade. E ele foi para Bom Jesus. Então, os meninos na minha responsabilidade. Só eu para cuidar deles. E eu me virei. Como o pessoal fala, vira nos 30, eu virei, foi nos 60, nos 70, nos 80, porque não era nada fácil. Imagina. Aí surgiu a procuradoria por merecimento. E eu fui contemplada. E já estou na procuradoria, nem lembro mais, são tantos anos. 97, mãe. 97. Então tem 27 anos. 27 anos. A idade da minha filha. A idade da sua filha. Por isso que eu sei. E hoje eu estou ainda na Procuradoria Civil e eu gosto muito do que eu faço. Eu acredito que o que eu faço de muitas pessoas. Porque se eu não acreditasse, eu já tinha deixado. São situações tão diferentes na capital, tanta coisa que aparece, tantas pessoas sofrendo. E a gente, como promotor, você sabe, consegue ajudar um pouco todo mundo, né? Dentro do que a lei permite. Eu sou feliz. Como procuradora de justiça, fui feliz como promotora de justiça. E se eu tivesse que voltar no tempo, eu faria tudo de novo. E a senhora, tão modesta, que ela pulou um capítulo importante da trajetória dela. Ela foi nossa corregedora geral. Ah, sim, eu fui corregedora. Eu precisei de uma motorista para levá-los para a escola. E falei com ele, olha, seu Luiz, é só por 2 anos, porque depois eu volto e faço isso. Ele está até hoje. Doutora, e na casa da senhora as conversas então pautavam em torno do direito? Não. Do sistema de justiça? Não. Como era ou não? Não, nós sempre procuramos separar. A senhora sabe que meu pai, nós somos 2 promotoras e um advogado. Nos almoços de domingo era proibido o assunto jurídico. Nós não hoje. Nós não. Acredito que deva ser a mesma filosofia. Muito raramente eu converso alguma coisa com ele comigo, mas agora ele está aposentado, né? Mas não, em casa não tem essa discussão, não. Às vezes a Ana Roberta chega e fala assim, mãe, isso você vai estudar. Tá certo. É desse jeito que a gente tem levado. E como a senhora acha, eu vou fazer essa pergunta para a senhora, mas eu preciso depois... de falar uma coisa muito Pode importante. falar, então é importante. Eu queria fazer odontologia. Essa parte é nova. Calma. Aí meu pai começou a comprar uns livros de direito e botava lá na casa. Sutil, né? Botar na casa. Aí eu fui fazer direito. Lá eu encontrei o professor José Lenar como professora, professor Joaquim, professor Geraldo. E fomos levando. Um belo dia, o professor Geraldo perguntou para mim, menina, você tem jeito de ser promotora, você não quer ser, não?
Falei, eu quero, mas é difícil demais esse Tem concurso. sempre alguém para nos influenciar Exato. positivamente, para ser uma referência, né, doutora? Exato. Eu Então tive foi o 3 professor referências. Geraldo, um deles. E o professor Lenar também incentivava muito, e o professor Joaquim, que inclusive é da minha terra, Paraúna. Fui promotora lá, doutora. Você foi? Foi. Aí eu fiquei na dúvida o que eu ia fazer, o que eu não ia, e estava ali. Minha prima chega lá em casa, fala assim, Eliane, vamos embora inscrever ali num curso para ser promotor de justiça. E eu fui, curso 6 meses. Aí fizemos o curso, saiu o concurso, eu passei 22º lugar de 30, não, mas acho que de 30. E não arrependo até hoje. Estou muito feliz. Ainda bem que nós temos a senhora. E nós queremos agora saber, Leandro Murata e eu acredito que o Leandro tem mais perguntas para a Ana Roberta nesse sentido, como foi essa escolha da Ana Roberta, se houve alguma influência, né, da carreira da senhora, e eu acho que o Leandro tem mais perguntas a fazer para ambas sobre esse aspecto, né, Leandro? Doutora, e como é que foi a gravidez, né? Compatibilizar essa carreira no interior, uma carreira relevante de promotora de justiça no interior com a gravidez da Ana Roberta? Foi bem difícil, porque eu trabalhava em Posse e morava em Alvorada do Norte. Ia para Posse, como eu já falei, a tia do Roberto cuidando da menina para mim. Aí fiquei lá em Posse muito tempo, mas tinha amamentação. Botei um chiqueirinho no meu local de trabalho, no meu gabinete, e ela ficava lá. E eu falava com o pessoal assim, olha, chorou, quem quiser pode pegar. E era assim, de vez em quando eu estava lá nas audiências olhando, estava num braço, depois estava em outro, depois estava em outro. E assim foi que a Ana Roberta aguentou. E depois, aí, já quase no fim da gravidez, eu contraí toxoplasmose. E acabou passando para ela, só que para descobrir isso demorou um tempinho, foi difícil. E ela tem uma lesão, né, na retina, em razão da toxoplasmose. Mas aí veio o Pedro Ivo. Engravidei do Pedro Ivo. Foi fácil, não. Porque tanto probleminha com a Ana Roberta e com o trabalho aqui no Ministério Público. Aí resolvi concorrer à corregedoria, né? Fui corregedora e nesse período aí esses meninos já estudavam, estavam no jardim, eu arrumei, quem conseguiu isso primeiro, não sei se você se lembra, da Kátia, que era assessora da Cristina, ela que me arrumou esse motorista. Eu combinei com ele 2 anos. E está lá em casa até hoje. Carrega esses meninos. Vai para o Vianópolis, seu Luiz leva. Vem de Vianópolis, seu Luiz busca. E assim vai. Ana Roberta, bom dia, né? Bom dia. Conta pra gente como é que a carreira, a trajetória da sua mãe, a doutora Eliane Fávaro, influenciou na sua escolha na carreira do Ministério Público. Bom dia, primeiramente, Murata, doutora Alice, muito obrigada pelo convite. Acho que é a homenagem mais feliz de todas, porque todo mundo sabe como eu lutei para vir para o MP Goiás e, né, essa homenagem com minha mãe assim, me deixou muito emocionada. Muito obrigada pelo convite. Sobre a influência, assim como eu acabei de descobrir que minha mãe queria fazer odontologia, eu fiz relações internacionais antes, eu queria ser diplomata. Mas sempre, assim, o que eu tive contato do direito, ali uma pouquinho, coisinha ou outra, dentro de casa, quando eles conversavam, e as matérias em relações internacionais. Eu não tinha noção, apesar de saber que minha mãe fazia muito bem para a sociedade, meu pai decidia causas assim importantes, eu não tinha noção, por mais que eu já tivesse 15, 16 anos. E aí eu formei
e comecei a gostar do direito internacional. E aí, um dia, a gente estava em Goiás Velho, naquelas homenagens de medalhas que entregam. Salvo engano, era julho de 2008. Eu ouvi então PGJ, doutor Eduardo Abdon, falar do papel do Ministério Público. Aí eu, mãe, mas é isso tudo mesmo? É, filha, é isso. Eu, tá bom. Fiquei caladinha, me inscrevi no curso de Direito, sem minha mãe saber. Como portadora de diploma, eu falei, mãe, vou fazer direito. Ela, finalmente, eu sempre achei que tinha intuição, vocação para o direito. E aí eu passei os 4 anos, porque como eu aproveitei matéria, passei 4 anos na faculdade de Direito. Todinha. E aí vai seguir a carreira do papai ou da mamãe. Mas eu acho que eu sempre soube que era promotoria de justiça. Até onde o doutor Altamir era meu professor, assim como minha mãe teve bons professores que incentivaram também, eu tive o doutor Altamir. E aí ele falou assim, Ana, você vai ser a juíza. Aí eu, tá, vou ser a juíza. Aí chegou, foi condenado. Falei, doutor, chega aqui. Eu fiz direito, não foi matemática não, como é que faz dosimetria? Aí eu já tive certeza que juíza eu não seria, era promotora mesmo. Mas eu gostava muito de direito internacional, então eu fui fazer mestrado, fui me especializar em direito internacional, fui dar aula. Eu falei, agora não dá não, minha mãe tá muito preocupada, vou ter que começar a estudar pro concurso, porque eu já tô ficando velha, minha mãe tá aí com medo de eu não ser nada. Eu já era professora, mas todo mundo que é concursado sabe a estabilidade, né? E aí, minha mãe, então você vai prestar concurso? Vou, pra quê? Promotora de justiça. Ela saiu, disfarçou. Ai, foi lá no meu pai, eu ouvi de longe. Ela vai prestar MP, Roberta, ela vai prestar MP. Então, assim, sim, minha mãe, eu acho que eu tenho muito perfil da minha mãe de não ficar calada, de não esperar chegar para decidir e conversar com as pessoas. E sim, me influenciou muito. Eu tenho muito orgulho da minha mãe, não só porque todo mundo fala, nossa, você é a filha da doutora Eliane? Sou, mas ninguém sabe a responsabilidade que é no MP Goiás ser filha da minha mãe, porque acho que não tem uma alma que tenha um quê ou uma vírgula para falar da minha mãe, né? Então é muita responsabilidade. E aí esses dias minha mãe falou, chega, contando um caso, chego. Fui na unidade prisional de Silvânia. E os meninos, os presidiários, os internos, educandos, reclamando da comida. Aí eu virei pro supervisor e falei, tem a xepa aí sobrando? Tem. Aí eu fui e comi a xepa dos meninos, a mesma. Aí eu, gente, a comida tá normal, não tem nada estragado. Aí eu contei pra minha mãe, ela, Ana, você não sabe, já passei por isso também. Tive que ficar 2 semanas na porta da unidade prisional porque os agentes estavam pegando a carne dos reeducandos, dos internos. Aí eu falei, 40 anos depois, praticamente, 34 anos depois, mesma coisa, na mesma unidade prisional de Silvânia. E aí, assim, eu falo, eu vejo o futuro repetindo o passado, né, a música falando. E eu falo, doutor Alencar, sempre falei isso pra ele. Se eu for 10% da promotora, da membro que minha mãe foi, nossa, eu já tô realizada demais. E hoje eu tô realizada. Muito realizada. E aí poder, de vez em quando, substituir a doutora Graziele lá em Silvânia, ela, Ana, eu posso. Ela nem precisa falar posso, em homenagem à minha mãe, porque eu não tive oportunidade de nem para Jandaia, nem para Posse. O que eu tenho perto para homenagear a minha mãe é substituir em Silvânia. Bacana. E foi um dos motivos, né? Eu morei em Vianópolis que eu escolhi. Mas sim, tudo. Mas eu acho que eu gosto mais de criminal do que ela. Né, mãe? Não gosto nada. Nada. Eu adoro criminal e infância. Infância, nisso a gente divide esse amor. Eu gosto muito da área de infância. Eu sei que eu vou ser promotora da infância mesmo. Que relato emocionante, né? E ela fala que ela não contou. Eu pensei que ela ia contar, mas eu vou contar. Aquele tiquinho de gente pegava a beca dela e falava assim, você é promotora. E eu lá sabia o que era promotora na época, mas a minha mãe era promotora, eu ia ser igual. Então eu acho que era para ser antes de ser. Com certeza. Com certeza. E aí depois que eu comecei a estudar, eu falava assim, nossa,
sabe, estudar por cargo, entender o cargo, fazer direito. Eu falei assim, minha mãe é heroína. Minha mãe é super-herói, porque fazer isso tudo. Eu usei esses dias mais. Não contou, não. Eu usei esses dias, mas ela também usa a minha sem querer, porque ficam todas juntas. A gente... Uma troca de becas. Sim. De becas. As becas ficam juntas e eu tenho a do Pernambuco e a de Goiás. A de Goiás estava comigo num júri que eu fui fazer em Vianópolis e acho que foi a posse de quem? Da doutora Rúbia. De repente minha mãe, nossa, tá diferente essa beca. Aí acho que o doutor Ailton, que estava do lado dela, ela falou assim, não tem alguma coisa estranha nessa beca? Aí ela olhou, é a beca da Ana. Mãe e filha dividindo becas. Né? Que bacana, que honra. Esses dias eu falei que eu queria tirar um abono, a parte boa, né? Tirar um abono. Aí ela, não tem ninguém para te substituir, eu vou. Ixi, mãe, se a senhora pudesse, a senhora ia mesmo me substituir. Com certeza. E aí, Murata, doutora Alice, doutor Murata, eu acho muito incrível isso. E tem uma coisa que, assim, eu tenho muito orgulho. Além de todo o orgulho. Minha mãe me deu posse. Minha mãe estava no conselho. Então, eu acho que no Brasil tem vários pais e mães, mas um que teve a oportunidade, né, de receber a posse foi, acho que, o dia mais emocionante da minha vida. Não sei se o dia que eu casar ou tiver um filho vai ser tão emocionante como tomar posse em Goiás. E eu sei que foi muito difícil. Minha mãe, como corregedora, foi muito difícil. Na época da adolescência, eu fui uma adolescente rebelde. Minha mãe, né, brigando e tentando e lutando. E eu imagino que todas as mães que têm que sair, têm que trabalhar para ajudar outras famílias, às vezes deixa a família de lado um pouquinho para tentar ajudar. E isso só faz a gente amar mais ainda a mãe da gente, porque com todas as adversidades não deixou faltar amor, carinho, paciência, compreensão, apoio. E não vou te fazer chorar, mãe. Não foi fácil. Os primeiros júris, grávida, eu fiz o primeiro júri, né? Lá em Jandaia. Não, mãe, Jandaia eu não estava na barriga, não, foi em posse. Foi em posse. Muitas vezes minha mãe não conta, mas foi ameaçada comigo, com meu irmão na barriga, e mesmo assim enfrentou, nunca estremeceu. Acho que podia até ser mais calma, né? Quando estava grávida de mim, para eu ser mais calma também, mãe. E eu nasci no dia do meu pai, e todo mundo achou que eu ia seguir a carreira do meu pai. Mas eu já levo o nome em homenagem ao meu pai, agora a profissão pode ser, né? Acho que é muita honra ser filha da minha mãe. Roberta, isso que você disse é muito importante. Você destacou, né, as dificuldades que a sua mãe teve como mãe, para educar os filhos, para compatibilizar com a carreira. E eu destaquei, falava para sua mãe agora há pouco, que ela nem sabe o quanto ela me ajudou, e para você ver a importância de mulheres com sensibilidade ocuparem cargos relevantes como o de corregedora geral do Ministério Público, o quanto ela foi sensível a uma época em que eu estava grávida do meu filho, em que eu fazia júri no interior, pegava estrada, e eu também tive uma antecipação de parto por isso. E então, assim, é muito importante que as nossas colegas ouçam histórias assim, né, para que nós possamos buscar as condições necessárias para que as nossas colegas possam compatibilizar a maternidade com a carreira do Ministério Público, porque eu tenho certeza que todas elas querem ser as melhores mães e as melhores promotoras de justiça. E às vezes esquecem que são humanas, né? Que têm as limitações normais. Mas todas as mães promotoras que eu tenho acompanhado são super mães e super promotoras. Então, esse é o quadro que a GMP idealizou para homenagear as mães nesse mês de maio. Um quadro singelo, mas que, além de tudo, histórico, né, Murata? De mãe para filho
ou para filhas. E nós temos de mãe para filhos ou para filhas. Nós temos grandes exemplos no Ministério Público, na Associação Goiana do Ministério Público, e durante o mês de maio nós vamos divulgar essas entrevistas para que fique esse registro tão bonito de mães, filhas e filhos promotores de justiça e promotoras de justiça. Obrigada por terem aceitado o nosso convite, né, Murata? Obrigada por essa manhã, obrigada por tantas emoções e por serem nossas colegas tão queridas. Nós que agradecemos.